Pessoal, hoje o dia está terrível para o Elon Musk, tá? Várias notícias, então eu começo aqui com o jornal Independent, lá do Reino Unido, dizendo que hoje o nível de pessoas fugindo do Twitter e indo para o Blue Sky foi tão gigantesco no mundo que derrubou o aplicativo, a página do Blue Sky mundialmente durante algumas horas hoje, tá? Por que aconteceu esse êxodo em massa? Porque o Elon Musk hoje parece que ele acabou com o botão de bloquear as pessoas no Twitter. Então agora tem alguém te atazanando no Twitter, então você não consegue mais bloquear essa pessoa. E por outro lado, tem uma matéria hoje no Financial Times, um dos principais jornais de economia do mundo, dizendo que a União Europeia vai explodir, vai detonar, vai acabar, vai esmagar o Elon Musk de multas, tá? E que como o X, né, o Twitter, ele não tem mais uma arrecadação relevante, porque ele espantou os anunciantes desde que o Elon Musk entrou, a União Europeia está considerando usar o faturamento global dos grupos econômicos aí das empresas do Elon Musk para calcular a multa. Ou seja, percebam aqui que está ganhando corpo aquela interpretação que o Alexandre de Moraes fez mais de um mês atrás, de que se trata tudo de um grupo econômico apenas, tá? X, até SpaceX, até aquele outro lá da Tesla, enfim, todos eles seriam a mesma coisa, tá? Na hora de se aplicar multa. E você percebe que agora a União Europeia gostou da interpretação do Xandão. Olha só, as autoridades não identificadas, ou seja, que não quiseram mostrar a cara ali, até por sigilo e etc., da União Europeia, contaram a Bloomberg sobre o potencial aumento das multas. A União Europeia começou a investigar Musk e o X em 2023, depois da criação do novo Digital Services Act, que entrou em vigor lá na União Europeia. É uma lei, né, que regula as redes sociais na União Europeia. Em julho, uma comissão da União Europeia concluiu formalmente que o X havia enganado seus usuários e violado as leis da União Europeia. Em questão estava a nova política do X de vender aquele selinho azul de autenticidade do perfil. Em toda a rede, aquele selinho serve para mostrar para o usuário que aquele perfil é realmente daquele usuário. E o Elon Musk teve a ideia de lixo, né, de vender esse selo para quem quisesse comprar. E aquilo ali, a União Europeia começou ali uma investigação já para mudar a plataforma e dali em diante a plataforma cometeu outros diversos crimes. Tá? Bem, para fechar essa matéria aqui é o seguinte: as multas pelas supostas infrações de Musk seriam de 6% da receita global anual do site, tá, do Twitter. Mas a União Europeia está atualmente decidindo se esses 6% deveriam ser aplicados sobre todas as empresas de propriedade integral de Elon Musk, e não apenas o X. A Tesla estaria livre dessa multa, portanto, porque é uma empresa pública que Musk não controla completamente. Mas parece que a SpaceX e o X ele controla totalmente. Bem, mas eu queria seguir aqui, pessoal, falando agora do Maduro, né, que voltou a ser destaque e tal, né? Porque olha só, PT assina a resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Maduro na Venezuela. Isso aqui foi contra a posição do governo brasileiro, a posição oficial do governo brasileiro. Isso gerou muita confusão. Deputado federal Reginaldo Lopes, se eu não me engano, é o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Mas a gente sabe, Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, já falou também mal dessa posição, né, de endossar a fraude lá na Venezuela. Fabiano Contarato, que é um dos principais senadores hoje lá da bancada do Senado do PT, também falou mal. A gente já sabe quem são aqueles que têm uma posição contrária ao Maduro dentro do PT. Mas o ponto central é esse. Essa dirigente, Ana Prestes, foi lá e assinou o documento em nome do PT. Então, e aí, isso é muito grave, pessoal, porque ela desqualificou o próprio partido. A verdade é essa, porque olha só, o procurador-geral da Venezuela, o PGR da Venezuela, ontem fez uma agressão violentíssima ao Lula, né? Ele desacatou o Lula, falou: olha, o procurador-geral da Venezuela disse que Lula é agente da CIA e que foi cooptado pelos Estados Unidos na prisão. Quem que falou isso? É o Tarek William Saab. E também acusou o presidente do Chile, Gabriel Boric, de ser peça do governo americano em questões na América do Sul. Ou seja, essa dupla do Lula e Boric seriam peões do imperialismo americano na América Latina. Teriam sido... E no caso do Lula é muito grave, porque olha só, ele diz então que o Lula saiu da cadeia, foi absolvido, etc., não em função que ele era inocente. Ou seja, ele deixa no ar a questão de que não, o Lula é culpado, sim. E ele foi solto não por ser inocente, mas sim por ter vendido a alma aos imperialistas americanos. Foi isso que ele disse. Tá? Foi isso que ele deixou implícito na fala. Então, é muito grave. Aí, no dia seguinte, vai uma pessoa representante do PT e assina um documento desse. Então, assim, é gravíssimo ter deixado passar um negócio desses. Ainda mais esse William Tarek.
Esse sujeito é um dos maiores bandidos, torturadores que a humanidade tem vivo ainda hoje, tá? E ele é uma espécie do chefe da tortura, da repressão do regime venezuelano. É uma mistura, né, de chefe do DOI-CODE com o chefe do SNI. É isso que ele é. Hoje, inclusive, teve ali uma fala do Ariel Palacios que foi muito boa, né? Questionando assim, o que o Maduro na verdade, é um governo fascista, é só isso. Inclusive, alguns dos elementos do governo Maduro, ou seja, fazer um uso cretino da religião para fins políticos, né, uma coisa nojenta, né? Tudo isso que o Maduro faz hoje em dia também era feito lá no fascismo, pelo Mussolini e tal. Eu vou colocar aqui a fala dele. Vamos tentar definir assim. Um governo com um terço de ministros militares, aliança estreita com evangélicos, criou o Dia da Bíblia, o Dia do Pastor nos últimos anos. Seu líder aparece com uma Bíblia, recentemente, dizendo que está lutando contra o demônio em matéria de direitos humanos. Ultraconservador, contra a legalização do aborto, contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Além disso, exaltação das Forças Armadas, autodenominação do regime como governo cívico-militar, olha só, parece coisa, né? E conta com milícias espalhadas por todo o país. Culto ao líder, alegando poderes sobrenaturais, e nem citei governar por decreto, ignorando o parlamento que existia antigamente de maioria opositora. De quebra, decretou a intervenção do Partido Comunista. Quem que decreta a intervenção do Partido Comunista? Um governo só de extrema-direita, né? Bom, um governo que faz exaltação do nacionalismo, que pretende anexar territórios de um pequeno país vizinho, ou seja, um governo imperialista, um regime que considera que criticar o presidente é traição à pátria. Isso aí pode ser classificado como progressista? Bom, isso é um regime fascistoide, é o regime de Nicolás Maduro. Aliás, né, aí já emenda no assunto do Putin. O regime do Putin é um regime fascista, a definição total. O Putin teria um alinhamento quase que total com o Hitler. A única questão que ele não tem é a perseguição aos judeus, só. Os outros elementos ele gabarita todos. Então, assim, fechou completamente a imprensa do país, cerceou completamente qualquer liberdade de expressão do país. Ele e o Hitler fizeram isso nos seus países respectivamente. Repressão com prisão e morte de movimentos de liberdades individuais, né? O Putin colocou o movimento gay como um movimento terrorista, né? Totalmente proibido a pessoa ser gay na Rússia hoje. Por exemplo, aprovou hoje, tá? 5 horas atrás, aquela lei que eu falei aí uns dias atrás. Agora é proibido falar que não quer ter filhos na Rússia, defender essa ideia, tal. Proibido, é pena de prisão. Tá? O parlamento russo acaba de aprovar essa lei que foi enviada pelo Putin, porque eles estão caminhando, no fundo, para forçar as mulheres a terem pelo menos 3 filhos. Tá? E obrigar as mulheres a isso. Porque ele precisa de gente jovem para mover lá o moedor de carne dele, né? A máquina de guerra dele. Aliás, essa é outra semelhança com Hitler, né? A máquina de guerra, o expansionismo, invadir países vizinhos, tal, o militarismo, tudo presente também em ambos. Aliás, da mesma forma que eu trouxe mais de um mês atrás a questão da obrigatoriedade, obrigar as mulheres a terem pelo menos 3 filhos, e eu trouxe isso sobre a Rússia mais de um mês atrás, e a gente vê a concretização hoje. Hoje no Globo tá aqui uma matéria, página 20 do Globo de hoje, tá? A China adota meta de 3 filhos por família, e aí falando, é um projeto piloto que vai começar numa cidade lá numa região da China, que também o objetivo é forçar as mulheres a terem 3 filhos. Começa com os militares, aí os militares serão obrigados agora a ter 3 filhos. Então, se cria lá, militar que tiver 3 filhos tem promoção, o militar que não tiver não consegue ascensão na carreira, tá? Então vamos forçar os militares a terem 3 filhos cada um. E aí, depois eles vão tentar expandir esse projeto piloto para o restante da população, para obrigar todas as mulheres chinesas a terem 3 filhos, tá? Bem, para mim, tudo isso que a gente citou aqui, ou seja, falta de liberdade de expressão, falta de liberdade para decidir o que vai ser sua vida, falta de liberdade em todo o setor, isso tudo são elementos de regimes fascistas, né? Fascistoides, ou neofascistas. É isso, simplesmente isso. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.